gentileza. Boa madrugada a todos. Muito obrigado pela oportunidade, vou ser muito breve. Nós defendemos um perímetro reduzido, mas veja bem, quando a gente fala reduzido já foi exposto aqui, não é todo mundo empichocado, muito pelo contrário, há possibilidade e muita de crescimento. Porque em termos de segurança pública, uma cidade com perímetro urbano hipertrofiado é um pesadelo. O nosso presidente, o Gerson, foi um policial e um policial notável. E ele vai poder comprovar o que eu vou dizer aqui até de maneira bem melhor. Quando você tem que atender uma ocorrência num bairro que fica nas franjas do município, lá nos limites do município, o tempo de resposta é sempre mais demorado. E quanto mais demorado o tempo de resposta, menor o nível de eficácia. É isso que está acontecendo hoje na zona sul da cidade. Todos os erros que nós cometemos aqui em São João da Boa Vista, ampliando São João da Boa Vista, nós não vimos que aconteceram depois de termos visto, depois do que foi acontecido, depois de ter sido implantado. Nós já sabíamos de antemão que ia acontecer. E mesmo assim, insistimos no erro e estamos, pelo que se vê, continuando a insistir. Uma cidade com o perímetro urbano aumentado, hipertrofiado, é um pesadelo para nós porque dificulta monitoramento, dificulta planejamento, dificulta a adoção de estratégia, impede planejamento e isso impacta de maneira muito negativa no enfrentamento dos índices criminais. Nós temos, de fato, índices criminais que são invejáveis hoje, em relação a outras cidades que já estão deterioradas. Mas isto não continuará sendo assim em São João da Boa Vista e nós vamos começar a verificar aqui em São João da Boa Vista fatos criminosos que nós só podíamos conceber e imaginar em grandes centros. Nós temos que pôr um ponto final nisto. Infelizmente, quando nós criamos loteamentos nas franjas da cidade, outro erro que nós estamos cometendo aqui, nós não estamos só espraiando a cidade, construindo lá nos limites do município, aumentando o perímetro urbano, construindo lá nas franjas. Nós também estamos construindo grupamentos residenciais homogêneos. E todos os estudiosos urbanistas dizem que uma cidade mais justa, mais fraterna, mais segura e progressista é aquela que tem grupamentos sociais heterogêneos, ou seja, formado por todos os estamentos sociais. Nós cometemos esse erro em São João da Boa Vista sabendo que íamos errar e erramos. Colocamos os pobres todos na Zona Sul. E o que é pior, cometemos outro erro sabendo que estávamos errando. Jogamos primeiro as casas e depois vamos colocar lá equipamentos públicos, instrumentos públicos, equipamentos sociais. Depois a gente coloca. É assim no Brasil inteiro, fizemos assim em São João da Boa Vista. Só que a gente se esquece de uma coisa, daqui a doutora Patrícia, certo? Notável criminalista, que vai poder dizer se eu estou sendo sincero com vocês ou não. Quando nós criamos loteamentos assim, desprovidos de equipamentos públicos, desprovidos de instrumentos sociais, o que a gente faz crescer nesses grupamentos? A gente faz nascer ali a subcultura delinquente, a subcultura da delinquência, que começa como uma insatisfação muito grande daquela comunidade com o poder público porque não tem transporte. Porque o negócio é o seguinte, viu? Aquela sensação de prazer e de bem-estar porque tem sua casa própria, depois de 6 meses sem transporte, sem saúde, sem educação, sem parque, sem praça, acaba. Quando ele vê que gasta mais em transporte do que a prestação na casa própria, ele se rebela. E se rebela contra o poder público. E isso acaba afetando
impactando seriamente a segurança pública, porque depois dessa insatisfação começam a surgir nessas comunidades começa a surgir a criação de pseudos princípios, pseudos critérios, uma contracultura que se revela no enfrentamento do establishment, da ordem constituída, e o que isso significa? Aumento de criminalidade. Hoje a zona sul de São João da Boa Vista, espraiada, homogênea, é responsável por quase 40% das ocorrências criminais do município. Onde está o maior índice de violência contra as mulheres? Na Zona Sul. Onde está o maior número de prisão de traficantes? Na Zona Sul. Onde está o maior número de violência sexual contra crianças? Na Zona Sul. Onde está o maior número de lesões corporais? Na Zona Sul. Nós não sabíamos que isso ia acontecer. Mentira. Nós sabíamos sim. Insistimos no erro. Não podemos insistir mais. Temos que acabar com isto. Temos que lutar por um perímetro urbano que permita o crescimento, mas que seja adequado. Temos que lutar pela volta de uma sociedade que seja heterogênea e não homogênea. E, infelizmente, hoje, essas áreas degradadas, pode-se até se falar, vamos recuperar, vamos levar para lá escola, vamos levar para lá saúde, praça, vamos levar tudo para lá. Mas depois que a subcultura da delinquência se instala, não tem mais volta. Desculpem, não tem mais volta. É possível recuperar viciados? 15%. O resto não tem volta. É possível recuperar, ressocializar um condenado, um delinquente? 10%. Não tem volta. E isso eu digo baseado em dados do Brasil, em que na época era vergonhoso ser bandido. O bandido tinha consciência de que ele era um ser à margem da sociedade, ele ficava de cabeça baixa, de mão abaixada, ele tinha vergonha de ser delinquente. Isso naquela época. Eu estou falando de hoje, de um Brasil onde ser delinquente é motivo de orgulho. O delinquente hoje tem orgulho de ser delinquente. Ele faz questão de ser chamado de ladrão. Ele faz questão de ser bandido e contra a ordem estabelecida. Estou mentindo? Então, quando essa subcultura da delinquência se instala, como se instalou em São João da Boa Vista, e não só lá na Zona Sul, mas nos IPs, nos Novas Repúblicas da Vida, nos Recantos Jaguari, porque não é de hoje que a gente está padecendo e sofrendo no campo da segurança pública com a criação desnecessária de loteamentos dispensáveis. Não é de agora. Não é de agora. Né? Quando isso se instala, nós não conseguimos mais retornar ao status quo. Você pode levar a escola que for para lá. Você pode levar o pronto-socorro que for para lá. Você não volta mais ao que era antes. E vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, o crime no estado de São Paulo, cuja principal facção criminosa é o PCC, nós temos outras, certo? Aliás, o estado de São Paulo se gaba muito dos seus índices diminutos de homicídio por 100 mil habitantes. Mas, na verdade, já existem estudos dizendo que São Paulo só tem esse nível de homicídio não por causa da operacionalidade da polícia, ou porque aqui se investe em condições para que a sociedade não imerja, não desague na criminalidade. É porque só existe uma facção principal que domina e, portanto, não existe a guerra de facções que a gente vê em outros estados, principalmente no Nordeste. E lá os índices de homicídio vão lá para cima. Então não tem jeito da gente retornar ao status quo ante. Portanto, não vamos deixar que São João da Boa Vista cometa os mesmos enganos, tendo consciência disto, que outras cidades cometeram e agora estão tentando reverter, gastando muito e tendo resultados pífios nessa empreitada. Vamos prevenir. A palavra de ordem é proatividade. A palavra de ordem hoje no mundo inteiro é prevenção. Não vamos deixar que aconteça.
Nossos IDHs, nós lutamos muito, a sociedade sanjonense lutou muito para chegar até aqui. Nós não podemos perder isso jamais. Portanto, essa é uma oportunidade, como já foi dito aqui, histórica, que os senhores têm na mão, para dar uma guinada em São João da Boa Vista e pôr um ponto final numa política de ocupação urbana que privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Muito obrigado.